Eu diria que é nesse segundo arco que Kingdom se transforma no que ele é em essência, um mangá de guerra. Vamos lá analisar a campanha de KO, onde conhecemos o Duque Ryo, personagemzão, hein, galera? Olha só, vocês estão sabendo desse nosso projeto, review arco a arco, estamos fazendo para Tokyo Revengers, para Bleach. Já tivemos um primeiro vídeo para Kingdom, esse é o segundo e vamos continuando, mas eu preciso muito do apoio do fandom de Kingdom. Então, se vocês puderem espalhar pelos 4 cantos da internet, eu agradeço demais. Vai ser importante para a continuidade do projeto, tá bom? Dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as vindouras notificações. E vamos lá, galera. Esse segundo arco de Kingdom, a campanha de KO, ele vai do capítulo 48 até o 73. Então ele pega aí 2 voluminhos e meio. Ele começa ali na meiota do volume 5 e vai até quase o finalzinho do volume 7. O segundo arco se passa 3 meses depois do primeiro. E isso é uma sacada muito interessante de Kingdom, porque a gente vai vendo o tempo passando e os personagens se transformando. Nesse primeiro momento, nos primeiros arcos, a gente vai acompanhando o menino Shin, e aí a gente vai vendo a evolução dele com o passar do tempo, até que ele se torne o Homem Shin. Essa campanha de KO envolve uma batalha importantíssima contra o Wei, um dos 7 estados da China, lembrando, né, daquele desejo do rei Heisei de Qin de unificar esses 7 estados, né, unificar a China. Então, essa campanha de KO, ela é importante porque é você conquistar um território na entrada de Wei. Logo no começo do arco, a gente vai vendo os movimentos tanto de Qin quanto de Wei. No caso de Wei, já vai lá chamando reforços de 3 cidades de dentro do estado até KO, enquanto Qin também está recrutando para ter esse clash de forças aí. Obviamente, o Shin vai participar da campanha, é a ascensão dele rumo a esse sonho de virar um grande general sob os céus, né? Um sonho que não é só dele, mas também do seu falecido amigo Ryo. A gente comentou muito sobre isso no primeiro arco, né, de introdução, o golpe do Seikyo, né, o irmão do Heisei. E aí, nesse início de campanha, a galera se encontrando, né, parece que você tá chegando num evento. E aí o Shin se depara com os irmãos Bihei e Bitouki, são do vilarejo dele. Poderiam ter aparecido ali no começo, né? Mas a gente entende o autor tendo que enxugar alguns elementos, né, para poder fazer correr de uma maneira mais concisa o primeiro arco. Mas é massa a introdução deles aqui. Eles até falam que teve um funeral pro Ryo, muito legal, né, ver o respeito que a antiga vila do Shin prestou pro Ryo. Só que o Shin diz que ele só vai visitar o túmulo do Ryo quando ele virar um general. E aí a gente já fica vislumbrando o final de Kingdom, né? Uma cena dessas, velho. Bom, a gente fica sabendo, né? Vai rolando uns papos aí, né? Do alto escalão do reino de Qin. E a gente fica sabendo que o Wei tem uns soldados bem acostumados à guerra, já que ele tá cercado por outros estados, né? Realmente, você vê no mapa, então o Wei tá acostumado a lidar com conflitos e ainda mais. São bons de briga e são bons de biga. A gente fica descobrindo aí, né, nessa primeira campanha, essa grande arma do estado de Wei. E é massa também que são mencionados aí os 4 lords dos estados em guerra. São os maiores guerreiros do reino de Wei e nenhum dos 4 aparece agora. A gente também aprende sobre a formação Go, que reúne 5 soldados, né? Então o Shin, junto com os irmãos Bi, vai ter que achar mais 2 pessoas para compor essa formação Go. E é aí que Kyokai aparece, é uma grande personagem de Kingdom. Bom, temos Shin, Bihei e Bitou, né? Os irmãos Bi. Kyokai, falta um, que é o tal do Takukei. E aí tá feito o esquadrão Go do Shin. Você fica vendo, né? Aparentemente é muito frágilzinho, muito fraquinho, e isso é legal, porque você vai entrando naquele hype, né, na sensação de urgência, a sensação de perigo. Vem uma guerra aí, olha o grupo do Shin, velho. Bom,
Qin tá se movendo bem, são 6 exércitos que vão convergindo até Keiou. O exército do Shin é o 4º exército, ou o exército número 4, que vai por Gan. E lá tá um general sanguinário de Qin. E aí a gente fica naquela expectativa, né? Meu Deus, como é que vai ser esse encontro? Só que não tem encontro não, porque esse general já é morto pela galera de Wei, velho. Por um grupo comandado pelo grande general de Wei nessa campanha, o Gokei, do castelo de Shou. E aí a gente descobre que ele já foi servo de um tal de Shinryo-kun, que é um dos 4 lordes dos estados em guerra. E aí a gente aprende os nomes dele, os nomes importantes, para a gente ter em mente para o futuro da narrativa, para o futuro da obra, né? Shinryo-kun, que é esse já citado, Shunshin-kun, Mou-shu-kun e Heigen-kun. E eles são tão influentes quanto o rei de Wei. Eles possuem milhares de seguidores. São os generais Rockstar. Bom, já que o castelo de Gan, de Qin, foi tomado pelo reino de Wei, pelo estado de Wei, rola uma mudança de rumo por parte do exército do Shin, o 4º exército, que se junta ao 1º e 2º exércitos, rumo a Asui, que é o castelinho do meio. E de lá, todos esses exércitos juntos vão marchar até Keiou. Bom, nesse meio tempo, a gente conhece, né, uma unidade de cavalaria com um comandante de 1000 homens. E quando a gente está prestes a conhecer, rola aquele bafafá, né? Meu Deus, os comandantes de 1000 homens são conhecidos por matar quem não se porta durante a passagem do grupo. E aí o Shin bate o olho e vai pra frente da cavalaria, velho. É muito louco, né? Porque a cavalaria, ela já impõe respeito à infantaria. E ainda tem um comandante de 1000 homens. Só que esse aí em questão, esse em específico, é o Rek, o amigão do Shin. Eles se conheceram lá no primeiro arco, né? Então, o Rek tem uma reunião em particular com o Shin, pô, baita prestígio, né? Imagina os irmãos Bi, Kyokai, o Takukei, pô, ali do grupo Gol, né, do Shin. Ficar vendo o Shin se reunindo com um comandante de 1000 homens, né? E é muito legal que o Rek vai falando por cima os resultados da rebelião, né? Do primeiro arco, né? Então eles escolheram não punir os traidores, né? Eles vão manter essa galera viva, né? Assim, quem sobrou, né? Porque a gente viu que teve uma galera que morreu. Porque o Rek, ele constata que, claro, né? Isso é toda uma conversa com o rei Eisei, pá, que Qin vai precisar muito dessa galera quando o Ryofui voltar. Então a gente sempre fica, né, naquela... O Ryofui tem algo aí, né? O cara é de Qin, mas pode rolar uma baita de uma guerra civil. E o Rek ainda tem um segredo sobre Karioten, que o Shin não pega, né? Nem eu, a priori, devo confessar a vocês, só mais tarde é que eu fui entender. É muito interessante como a guerra vai se transformando, né? A gente já falou, o exército do Shin, o 4º exército, ia pra Gan, que foi tomado por Wei, então vamos pra Asui. E aí o que é que rola? O Gokei, o grande general de Wei, né? Vamos dizer assim, o grande antagonista dessa campanha, o Gokei tá marchando rumo a Qin, porque ele não quer derramamento de sangue em Wei. E ele tá marchando com um total de 150 mil homens. Gente, é uma escala absurda de gente. Aí você fica, pô, o Gokei vai conquistar Asui já agora? Também? Não, porque surge aí o Duque Ryou, que quer levar a batalha para as planícies de Dakan. Essas planícies ficam entre Keiou e o castelo de Asui de Qin. Então vai ser ali na meiota. Sei que o 4º exército do Shin vai pelas colinas ali. Estamos chegando perto do palco dessa grande batalha e o Shin vai sentindo o clima quente e pesado. O que é que tá rolando? O Shin, ele começa a sentir as primeiras sensações de uma guerra. Porque a rebelião do Eisei no primeiro arco é uma coisa mais micro, né? Mais contida, tem pouca gente envolvida, precisou ter um esquema de infiltração furtivo, e aqui é uma campanha, é uma guerra mesmo, velho. E aí, diante dele, tá se formando o negócio. É real, eu tô participando de uma guerra.
E tem muito a vibe de A Arte da Guerra, o livro de Sun Tzu, com estratégias de guerra, né? Porque o primeiro grande objetivo do exército do Shin é conquistar o terreno elevado de uma colina ali diante deles, que já está sendo ocupada por Wei. Em meio às estratégias com os 6 exércitos, a gente vai notando uma diferença de líderes em Qin, né? Porque é muito louco, galera. A gente encontra certos traços de personalidades antagônicas em aliados, né? É uma galera, tipo, comandantes de Qin que tem um jeito muito errado de tratar suas tropas. Mas a gente também tem que entender a época, a guerra, né? A galera vive pra isso. Mas aí a gente vai vendo as diferenças entre os comportamentos, né? De um tal de Bakugoushi de Qin, cara bruto. Ele é a favor de avanços suicidas, ele humilha os seus soldados, enquanto o Hek encoraja. A galera vai ficando com mais vontade de avançar com o Hek. E isso é muito interessante. Você não precisa ser um bruto com a sua galera, né? É a diferença entre chefe e líder. E aí o grupo do Shin fica com quem? A galera torcendo pra ficar com o Hek, a galera fica com o Bakugoushi. E além de tudo, estão na linha de frente. As primeiras pessoinhas ali é o grupo Go do Shin. Você fica, velho, tá tudo dando muito errado pro grupo do Shin, né? As estratégias de Qin, beleza. Só que o grupo dos protagonistas que a gente tá se afeiçoando, meu Deus. Uma notícia boa é que o Takukei revela que nunca ninguém morreu num esquadrão Go dele. Então você fica, pô, legal, né? Você tá julgando o Takukei pela cara dele, né? Só que você sente uma segurança nessa informação. E aí é massa que, tipo, explode a guerra, a galera da vanguarda, obviamente, vai na frente. E aí tá lá a galera de Wei, você fica, velho, o Shin é muito louco, e agora o que é que vai acontecer? Só que o Shin salta, muito legal, graficamente, né? Você vê o pulo do Shin, e aí ele vai parar lá dentro, derrota uma galera de Wei, explode, né? Aquela primeira camada de soldados de Wei, abrindo um caminho. E isso deixa, né, a galera que tava ali na linha de frente, junto do Shin, feliz, empolgada. Pô, as coisas estão dando bom. Então vamos seguir em frente, né? E lembrando, galera, que o Wei tirou todo o povo do castelo de Gan. Aquele castelo que o exército, o quarto exército do Shin, iria num primeiro momento, né? Tipo, tá todo mundo, toda a galera de Wei tá nessas planícies de Dakan. 150 mil homens, relembrando. Bom, a gente já falou, né, do surgimento do Duke Ryo antes nesse vídeo. O Duke Ryo é o grande general dessa campanha, é um dos grandes generais de Qin. E aí a gente vê que ele é que está comandando as tropas. Se a gente tem, né, um Bakugoushi tão estúpido agindo como ele está agindo, é por conta de ordens que vêm de cima, que vêm do Duke Ryo, né? Bom, é muito legal quando a gente se coloca na ótica do Bihei, né? O Bihei, ele tá sentindo a pressão da guerra. A gente vê no primeiro momento, né? A gente já citou isso, o Shin olhando de longe, ele percebendo, é real, eu vou participar de uma guerra, né? A ficha caiu. Mas é muito legal quando o Bihei se nota dentro da guerra, né? Ele sente uma névoa pesada de sangue. É tipo um miasma, né? Cheiro de sangue, de fezes, de tripas, o som do povo morrendo. Então, essa descrição por parte do autor de Kingdom foi muito feliz. Porque você sente que o negócio é sério. Não é tipo, vamos lá no shonen, todo mundo feliz, lutando pelos seus sonhos. Não, velho, a morte pode acontecer a qualquer momento. E aí a gente vê, né, o Wei mandando suas bigas. A gente falou, o Wei é um estado bom de briga e bom de biga. E por isso que o Wei estava com aquela estratégia de reunir o exército de Qin nas planícies para eles atacarem diretão com as bigas e eles destroem, eles vão destruindo a infantaria do quarto exército de Qin, que precisa muito de uma cavalaria naquele momento, mas o Duke Ryo, opa, não manda cavalaria. Aí você fica, que agonia, velho, porque, mais uma vez, é o grupo dos protagonistas, e a gente não quer que ninguém morra. Por mais que a gente vá achando o Bihei meio estúpido, o Takukei com cara de fracote, a gente vai torcendo pelo fraco, né? É isso que faz a gente humano, né? A gente quer que o fraco tenha um lugar sob o sol.
E aí a gente vê que apesar dessas dificuldades, dessa ausência da cavalaria, né, que o Duke Ryou poderia mandar, Kyokai tem um plano. O Kyokai diz pro Shin que o inimigo não são os caras que estão em cima da biga. O inimigo é a biga em si, é a própria biga. E aí o Shin se liga, né? Ele começa a ver como uma unidade, como é que eu posso destruir isso aqui enquanto uma unidade? Porque na cabeça do Shin, eu tenho que cortar o cara que tá comandando a biga e ela vai se descontrolar e cair. Mas não, velho, é aí que o Shin, ele consegue, né, travar a roda jogando uma lança, e é muito legal graficamente como o Kingdom valoriza o momento de ação, né? Porque o Shin praticamente explode a biga e faz os caras de Wei voar. Mesmo conseguindo se impor um tanto contra algumas bigas, um par de bigas, as ações do Shin não surtem tanto efeito assim, porque é um esquadrão de bigas afinal, né? E também por conta, obviamente, né, dos números de Wei. 150 mil homens. Só que aí o Duke Ryou, que manja dos Paranauê, ele se liga. Ele vê uma faísca onde o grupo do Shin está, né? Onde estava rolando aquela destruição de bigas. E aí o Duke Ryou diz, dessa faísca pode rolar um incêndio. E aí ele manda a cavalaria. O Duke Ryou tá de olho em tudo. As informações que vão vindo até ele. Ele mesmo, né? Vendo os movimentos da guerra ao longe. Tem um momento que se segue do Bi-Rei quase morrendo, cercado por uma galera de Wei. Você fica preocupadaço com ele. Mas aí Kyokai se revela um exímio guerreiro. Porque Kyokai tira o tronco dos soldados de Wei numa brutalidade. O velho tem algo aí, né? O Shin nota, pô, esse guerreiro é bom, é forte. E aí a gente... essa situação toda, galera, ela consiste em matar o general Kyugen, que tá no topo dessa primeira colina. E isso é só uma das batalhas dessa campanha. Gokei é o grande general. Ele é o general principal. Aí você fica, velho, isso é muito grande, velho. A gente tá tendo essa dificuldade toda. Esses capítulos que estão passando é só pra tomar essa primeira colina. As ações do Shin impressionam o Bakugoushi, né? Aquele comandante bruto. E eles vão juntos na frente com a galera subindo a colina pra matar esse tal de Kyugen de Wei. Só que são 4 mil homens de Qin contra 40 mil de Wei. E além de tudo, o Bakugoushi, né, bruto que é, ele fica querendo dividir as tropas de cavalaria e infantaria para usar a infantaria como isca. Deixa o Wei matar essa galera que tá a pé, que eu e o Shin aqui de cavalo junto com outra galera, a gente vai por outro caminho. Você fica, não, porque os irmãos Bi, Kyokai, Takukei, então tudo ali na infantaria, velho. É aí que rola uma sequência de eventos que particularmente é o melhor momento pra mim dessa campanha de KO. Primeiro, né, que ali na colina, do lado de Wei, surge um tal de Kourigen, com a unidade das bestas repetidoras. Esse cara tem um arco e ele atira umas flechas poderosas. O Shin vai defendendo, né? Tem uma flecha que atinge o Bakugoushi, que é mortalmente ferido. E aí a gente vê a força de vontade do Bakugoushi, é tipo Boromir em Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, né? Cara, mesmo, eu sei que eu vou morrer, mas ele continua lutando com toda a força que ele consegue reunir. O Shin fica chocado com a atitude do Bakugoushi. E além de tudo, né, o Bakugoushi é perfurado por Kyugen, o general de Wei, que eles precisam matar no topo da colina, né? Só que o Bakugoushi pegou a batalha pra juntinho dele, né? Então ele aproveita e mata o Kyugen também e conquista uma colina. Só que eles precisam descer porque tem muitos homens ali do Kyugen. Mas antes de morrer, o Bakugoushi, ele revela um interesse pelo Shin. E ele dá uma lição pro Shin. Não confunda coragem com imprudência. Isso é muito importante, né? Porque o Shin... É muito legal a gente se ligar nas caras e bocas do Shin nessa guerra. Ele fica muito impressionado. Primeiro porque ele é muito jovem. Ele é um pré-adolescente, um adolescente.
Então ele é muita informação na cabeça dele, é uma pressão muito grande. Eu tô no meio de uma guerra e ele aprendendo valorosas lições, né, de uma galera de patente mais alta. E aí a gente vai vendo que o Gouken, o grande general de Wei, tá avançando nas planícies. Ele desceu a colina dele e tá indo para a colina do Shin. E como se isso fosse pouco, por trás o Shin nota, né, o Rek nota, que o general Oak apareceu. Uou! Pra ser uma boa notícia, ele é de Qin, mas ele é um cara muito misterioso. Bom, galera, o Oak, ele é um coringa. Como ele não faz parte dessa campanha de Qin, de KO, ele não vai fazer nada. Acontece que ele fica interessado em subir ali na colina onde o Shin está, descer a colina em que ele está e ir até a do Shin. Isso é uma movimentação, a presença do Oak, ela pressiona o exército inimigo, né? Então, eu escolhi não fazer nada, mas já fazendo, né? É tipo isso. E aí a gente vê que o Oak desce e sobe rapidão, em questão de uns minutinhos, assim, ele já tá ao lado do Shin. O Rek pede a ajuda do Oak, mas ele se recusa. E aí, né, a gente fica lembrando o quão misterioso é o Oak. E aí a gente lembra do Ryofui, que preocupa bastante Qin. Você fica, não vamos confiar nesse cara. O Oak, ele vem com mais uma lição importante para o Shin. Ele começa a falar sobre os tipos de generais. Existem dois tipos, o estratégico e o instintivo, que no caso são, respectivamente, o Gouken de Wei, um general estratégico, e o Duke Ryo de Qin, que é mais instintivo. E aí a gente vai vendo, né, o Gouken subindo a colina com uma formação diferentona, só que o Duke Ryo, que tinha enxergado uma faísca, já tá vendo é um incêndio ali. O clímax da guerra é agora e ele vai avançando com uns 5.000 homens. E o Oak faz questão de dizer que os homens do Duke Ryo são mais fortes que o dele. E a gente vê isso na prática, porque aquele grupinho do Duke Ryo vai estraçalhando a parte lateral do exército do Gouken. Os ensinamentos do Oak continuam. Ele vai falando que o Gouken de Wei vê a guerra como um jogo de tabuleiro, um jogo de xadrez. Já o Ryo vê como uma chama ardente. E o Shin vai entendendo através do Oak o peso de ser um general. O general é aquele que controla tudo e define o resultado, sendo estratégico ou instintivo. Então é muito maior do que o Shin pensava. Sei lá o que o Shin pensava. É um título que eu terei e olha só quão forte e reconhecido eu serei. Não, velho. Você tem uma responsabilidade tática ali para definir um resultado que vai ser importantíssimo para o futuro do reino. Então é isso. A gente vê uma movimentação do Rek, ele vai querendo seguir em paralelo ao grupo do Duke Ryo para ajudar, né, para pensar. E o Oak, observando aquilo, diz que o Rek ele precisa se provar muito. Ele precisa sobreviver e provar o seu valor para a facção do Eisei, para que a facção do Eisei em Qin ganhe cada vez mais influência para poder se impor perante a facção do Ryofui quando o Ryofui voltar. Mais uma vez que o danado do Ryofui é mencionado. Bom, vocês veem que na movimentação de um exército, de parte de um exército, né, de um grande general ou de um general, enfim, tem blocos de soldados, né? Entre blocos surgem aí Shun e Maki. Eles chegam para parar o Duke Ryo, então eles são combatentes mais proeminentes do grupo de Wei, né? Do grupo do grande general Gouken. Mas aí vem o Shin pela lateral, velho. O Shin, ele pegou um cavalo com o Oak e tá voando, menino. No primeiro momento ele se junta ao grupo do Rek, mas ele vai lá em disparada por entre esses blocos de soldados para pegar ou o Shun ou o Maki, no caso, né? O Shin pega o Shun e aí o Duke Ryo mata o Maki, né? O outro, e continua avançando. E finalmente os generais se encaram. Esse é o ápice da campanha. Porque quando um general derrota o outro, pô, o que perdeu tem o seu exército desmoralizado, né?
perdemos o nosso general, e agora? A galera fica meio sem comando, sem diretrizes, né? E aí a gente vai vendo que o Gokei teria 50 estratégias de recuo, mas ele decidiu lutar com o Duke Ryo. Ele foi ali pra frente, naquele avanço, né, de uma colina pra outra, pra atrair o Duke Ryo, né, pra tentar estraçalhar o Duke Ryo, mas por vingança. Então, tipo, pô, o Gokei foi muito imprudente. Como é que um general estratégico vai pro emocional desse jeito? Então, sabe, aquela ameaça da presença do Gokei, a imponência dele, ela é meio quebrada por essa decisão dele tão passional. É revelado pra gente, no meio dessa batalha, o passado do Gokei, né, que ele era príncipe de Jia, um estado ao leste de Wei, que foi dominado por Zhao. Então, ele é um estrangeiro que ascendeu em Wei por seguir o Shinryo-kun, um dos 4 maiores de Wei, né? E aí o Duke Ryo eventualmente vence o Gokei. Não dava pro Gokei, né? Era o Duke Ryo ali diante dele. O Gokei, ele se impõe, mas a longo prazo a vitória era muito certa do Duke Ryo. E o Duke Ryo curte a chama, sempre o fogo, né, pro Duke Ryo. O Duke Ryo, ele curte a chama do Gokei. E o exército de Wei poderia agora ter um ataque de fúria. O grupinho do Duke Ryo tá ali cercadaço. Mas o exército fica desmoralizado, eles desistem. Eles perdem a vontade porque eles tinham comprado muito, né, o espírito do Gokei, a vontade dele, o emocional dele. E aí a galera fica, né, pra baixo com aquilo, bate a deprê. Vocês lembram que eram 3 generais, né? Tinha o Hakukisai numa outra colina. E ele tenta uma investida contra o Duke Ryo, mas o Oki aparece. Então o Oki, eu não quero ajudar não, mas fez uma baita de uma diferença, né? Estando no topo da colina, causando uma pressão e impedindo esse ataque final do Hakukisai. Então é vitória de Kim. Porém, né, quando a galera pensa que a gente vai continuar avançando, meu Deus, mais batalhas, rumo a KO, não. O Duke Ryo decide recuar, a gente vai pra casa, né, e a gente fica se perguntando, mas e KO, pô? E a conquista do castelo? Só que o Duke Ryo vê que a chama daquela campanha foi apagada. Então o Duke Ryo não quer seguir mais em frente num primeiro momento. E aí o arco, né, termina numa grande comemoração, o Shin voltando, não só o Shin, né, os irmãos Bi, Kyokai, Takokei, encontrando Karyoten na cidade de Anken, voltando para a capital de Kim, e aí o Eisei vê o Shin de cima de um muro, né, e pô, velho, o Shin voltou. É uma promessa, né, e isso vai tornando o Eisei, o desejo do Eisei mais crível, né. A gente vai conseguir. Galera, foi uma campanha para uma movimentação tão pequena e foi isso tudo. Kingdom tem campanhas muito mais importantes e é muita reviravolta e mortes para impactar. Esse mangá é muito bom. Divulga esse vídeo por aí, eu conto com o fandom de Kingdom, hein? Dá like no vídeo, divulga, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo arco.